Boa noite, professor. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Seja bem-vindo aos microfones da Ubatã FM, Jornal das 6. Boa noite, Matheus. É uma satisfação muito grande poder retornar a casa e poder contribuir de uma forma mais esclarecedora, uma forma mais concisa na abordagem de um tema que é tão caro para toda a sociedade. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós é que agradecemos de tê-lo aqui conosco, de aceitar o nosso convite mais uma vez. Dessa vez sim, o senhor está sendo bem ouvido, 100% digital. Todas as nossas plataformas já foram testadas e o senhor está ao vivo para o mundo inteiro pelo aplicativo e também para todo o sul, extremo sul, sudoeste, pelas ondas da 91,9. E nós vamos conversar hoje referente ao conflito da Ucrânia, né, com os Estados Unidos, OTAN, né, essa galera aí que está brigando e, na verdade, o Brasil já começou a ser atingido fortemente com essa situação. Esse conflito poderia ter sido evitado, professor? Pois é, Matheus. É um conflito que chama a atenção do mundo, até mesmo porque a repercussão, a novelização desse conflito nos principais meios de comunicação chama a atenção. Evidentemente que nós estamos falando do país mais armado do planeta Terra, que é a Rússia. Na verdade, os Estados Unidos têm até uma quantidade de armas superior à Rússia, mas em termos de qualidade, em termos de potência, a Rússia é o primeiro escalão no que diz respeito às megapotências armamentistas do planeta Terra. E este conflito, na verdade, ele se ensaia lá em 2014, quando há um conflito nas regiões que hoje se tornaram autônomas, a região de Donetsk, na Ucrânia, na qual a Rússia, desde aquela época, já exigia que a Ucrânia não fizesse parte da OTAN. Ela queria, de forma alguma, que próximo às suas fronteiras tivesse um aliado tão próximo dos Estados Unidos que pudesse instalar uma base militar e que pudesse ser uma ameaça real para o território russo. Entendo. Da mesma forma que os Estados Unidos jamais iriam aceitar bases militares de um outro país inimigo próximos ao seu território, no México, em Cuba ou na Venezuela, por exemplo. Entendi. Por que os Estados Unidos ou a OTAN não interferiram militarmente no conflito, professor? O senhor sabe dizer, sabe explicar sobre isso? Matheus, essa resposta ela foi dada já na própria Segunda Guerra Mundial, quando Einstein disse: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas com toda certeza sei como será a quarta, com paus e pedras. A intervenção militar dos Estados Unidos e da OTAN num conflito como esse poderia gerar um conflito sem proporções na Terra. Apenas Rússia e Estados Unidos têm armamentos sozinhos, os dois países, para destruir o planeta Terra centenas de vezes, mas é necessário apenas que se destrua uma vez. Então, evidentemente que eles sabem do poderio armamentista de um e do outro. E aquela história de medo, de respeito, de temor por um conflito direto entre as duas superpotências da Terra poderia gerar uma situação catastrófica para todo o planeta. Então, os Estados Unidos e a OTAN, eles acabam atuando com a propaganda, levando armamento para militares ucranianos, mas intervir diretamente fica difícil, dado o poder de destruição que um e outro possuem. Está certo, então. E quais os impactos desse conflito para o Brasil? Olha, Matheus, nós já estamos sentindo os impactos desse conflito, até mesmo porque a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do planeta. É o principal fornecedor de gás para a Europa. E é um grande exportador para a agricultura brasileira, sobretudo fertilizantes. Nós estamos falando de um país que praticamente tem todos os elementos químicos da tabela periódica dentro do seu território. A Rússia é autossuficiente em muitos recursos minerais. E quando ela entra num conflito como esse, tem seus vetores econômicos todos fechados diante de tantos embargos, o Brasil, que é um grande dependente de insumos para a agricultura e também um grande exportador de commodities, sobretudo commodities agrícolas, é pressionado a produzir cada vez mais, principalmente petróleo, e sofre porque não tem garantias de achar um novo fornecedor no curto espaço de tempo, já que a Rússia era o grande fornecedor de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Perfeito. Isso leva a carestia de alimentos, isso leva a um aumento ainda maior da inflação e uma série de outras consequências. Misericórdia. Qual o papel dos veículos de informação diante do conflito, professor? É um papel fundamental, Matheus. Diferentemente do que a FM Ubatã está fazendo agora, dando oportunidade, dando espaço para uma análise diferente daquela que circula na grande mídia,
Os grandes veículos de comunicação, eles servem a um senhor. Eles têm um discurso pró-Washington. Se nós pegarmos as principais redes sociais, os grandes jornais de circulação do Brasil e do mundo, eles vão estar condenando a Rússia pelo ataque e fazendo toda espécie de vitimização ao território da Ucrânia, ao Estado ucraniano, na figura do presidente Zelensky. Só que esses mesmos meios de comunicação não levam em conta que não existe apenas o conflito da Ucrânia no mundo. Todas as regiões do planeta pululam conflitos de toda ordem, alguns até mais sangrentos e mais violentos do que da própria Ucrânia. Olhem a Síria, olhem a Líbia, o próprio Iraque, o Iêmen, semanas antes da Ucrânia ser invadida pela Rússia, foi bombardeado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. E por que ninguém fala nada? Cadê o lamento para o povo do Iêmen? Será que uma criança branca, loira, de olhos azuis da Ucrânia vale mais do que uma criança asiática que também está sofrendo com a guerra? Então, os grandes veículos de comunicação, Matheus, nesse sentido, também funcionam como instrumento dessa guerra, porque controlam a narrativa, influenciam a opinião pública, criando a figura da Rússia como inimigo. Mas os Estados Unidos não são parâmetro para ninguém no que diz respeito à democracia, a acordos diplomáticos e ao estabelecimento da paz. Porque a vida deles é invadir e bombardear países. Certo. Países pobres, pequenos e isolados. Mas houve aí, na verdade, uma preparação, né? Eu acredito que houve uma preparação. O senhor pode explicar como que a Rússia se preparou para esse conflito? Exatamente, Matheus. A Rússia, ela não invadiu do dia para a noite a Ucrânia. Como eu falei anteriormente, há algum tempo ela vinha ensaiando essa invasão. Na última década, a Rússia foi o país que mais acumulou ouro no mundo. E o que é que isso tem a ver? Ela já estava prevendo que esses embargos econômicos ocorreriam. Então, quando você se imune, se resguarda, acumulando ouro em suas reservas econômicas, você diminui sua dependência do dólar. Então, a Rússia está sentindo menos do que deveria, do que o Ocidente esperava, os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Até mesmo porque, se no passado, durante a Guerra Fria, a União Soviética jamais fez frente econômica para os Estados Unidos, hoje a Rússia, além de ter essa pujança militar, além de ter ouro em excesso em suas reservas econômicas, tem um aporte financeiro da China, que é a maior economia em ascensão do planeta e que sustenta economicamente a Rússia. Se alguns canais de comércio estão fechados na Europa e em outros países do Ocidente, a China garante a compra do gás russo, do petróleo russo e por um preço até menor. Então, e a China aí? Como os chineses encaram o atual conflito Rússia e Ucrânia? Pois bem, a China sabe que ela precisa manter a Rússia no jogo. Porque com a Rússia eliminada, com a Rússia anulada, o Ocidente tem como principal alvo a China. Então, a Rússia mantendo o Ocidente ocupado nesse conflito, a China tem espaço para crescer. A China ainda tem muita gordura para queimar. E ela sabe que o Ocidente não vê seu crescimento com bons olhos. E a aliança Rússia-China é estratégica, pois um auxilia o outro naquilo que é deficiente. A China vem com a economia, apesar de ser tecnicamente, e a Rússia, que não é nenhum país economicamente fraco, muito pelo contrário, está entre as 20 maiores economias do planeta, mas que se garante pela força militar. Então a Rússia vem com a força militar, a China com a força econômica. E quando a Rússia tem canais econômicos fechados, embargos econômicos em excesso por conta do conflito, a China acolhe. Eu compro o seu gás, eu compro o seu petróleo, agora você me vende por um preço mais barato do que o do mercado. Então a China tem lucrado com esse conflito, porque ela dá sustentação econômica da Rússia por um lado e compra aquilo que a Rússia exportava para outros países que acabaram fechando seus mercados para a Rússia por um preço muito menor. Então os chineses têm lucrado e eles, estrategicamente, essa guerra tem sido muito vantajosa para a China, porque ela se coloca cada vez mais como a grande potência econômica e ascensão do planeta e que nas próximas décadas deverá ultrapassar os Estados Unidos, diminuindo cada vez mais o prestígio do dólar no mercado internacional. Professor, esse bate-papo é muito interessante, né? Nós estamos com 6 horas mais 20 minutos. Eu gostaria de lhe agradecer pela oportunidade que está dando ao Ubatã FM explicar para os ouvintes a importância dessa situação, né? Muito obrigado, Matheus. É sempre uma honra e um prazer estar fazendo parte dessa equipe da FM Ubatã. Agradecer especialmente a figura do Dr. Edson Neves Filho pelo convite, pela oportunidade. E a FM Ubatã está de parabéns, porque está sempre de portas abertas para a verdade, para a informação consistente e
distor daquilo que fala a grande mídia. Muito pelo contrário, a Sembatan sempre preocupada com a verdade. Então fica aqui meu agradecimento pelo espaço aberto e desejo a todos os ouvintes uma boa noite. Tá certo, então. Nós conversamos aí com o professor Jorman, né? Ele que falou aí referente à guerra da Ucrânia, né? Essa guerra que vem assolando todo o país, não só o Brasil, mas também o mundo, né? O professor Jorman Santos é mestre em Geografia Urbana, especialista em planejamento de cidades e coordenador também do curso Selva Questões, preparatório para a PM Bahia.